O empuxo vetorial originalmente foi pensado para fornecer aos aviões a capacidade de decolagem e aterrissagem de forma vertical, mas depois foi pesquisado também para realizar manobras que poderiam ser usadas em combate e que outras aeronaves convencionais não poderiam fazer. Bem-vindos a um novo vídeo, onde vou tentar explicar como funciona o empuxo vetorial e vou comentar um pouco sobre a história e o desenvolvimento desses sistemas. Meu nome é Marcos e isso é Mundo da Aviação. Se vocês procurarem a definição de empuxo vetorial, vão encontrar isso. A habilidade de uma aeronave ou outro veículo para direcionar o empuxo de seus motores em uma direção diferente da paralela ao eixo longitudinal do veículo. Vamos ver isso. Este é o eixo longitudinal da aeronave. Outro conceito essencial é o centro de gravidade. Poderíamos entender facilmente o centro de gravidade se imaginássemos pendurar um avião deste ponto. Ele ficaria suspenso em perfeito equilíbrio. Vamos começar a ver com algo um pouco mais simples, como este míssil R-73, que também poderia ser qualquer tipo de foguete, mas este míssil possui orientação de gases de escape. Este é o seu eixo longitudinal, e por este passa o centro de gravidade. Lembremos a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação igual e oposta. O empuxo, que neste momento está apontando para o centro de gravidade, gera um momento nulo, ou seja, não há uma força de rotação em torno deste ponto. Podemos gerar um desvio do eixo mudando o ângulo da força de empuxo, gerando um torque. Um dos primeiros métodos de vetor de empuxo em motores de foguete foi colocar pás no jato de escape do motor. Os mísseis B-2 alemães da Segunda Guerra usavam este sistema. Em contrapartida, os foguetes mais recentes de propulsão líquida movem toda a câmara de combustão e a campânula externa do motor. Voltando aos aviões, embora já vamos chegar a ver como é usado para supermanobrabilidade, a técnica era originalmente pensada para fornecer empuxo vertical para cima, como uma maneira de dar a um avião a capacidade de decolagem e aterrissagem vertical ou curta, o que comumente é chamado de Vertical Takeoff and Landing e Short Takeoff and Landing siglas, que significam Vertical Takeoff and Landing, decolagem e aterrissagem vertical, e o segundo, Short Takeoff and Landing, decolagens e aterrissagens curtas. A ideia é desviar o empuxo cerca de 90 graus para baixo para gerar a força necessária para elevar a aeronave para cima. As complexidades mecânicas deste design têm sido bastante problemáticas e existem inúmeros exemplos de diferentes nações que tentaram desenvolver aeronaves com essas características. Nos anos 60, muitos designs de teste surgiram com capacidade de decolagem e aterrissagem vertical, mas o único dessa época realmente bem sucedido, que acabou sendo fabricado em série, foi a primeira geração da série Harrier, da empresa Hawker Siddeley, e depois British Aerospace Company, tendo tanto sucesso como um avião embarcado que os Estados Unidos também o aprimoraram, dando origem ao AB-8B Harrier II, construído pela McDonnell Douglas. Todos esses tinham como precursor o demonstrador experimental
Hawker Siddeley B-1127, que voou pela primeira vez em novembro de 1960. Na Alemanha, Dornier experimentava com o Do-31, um avião caça-bombardeiro e de apoio tático. Electronic Warfare Radar BJ-100I, um interceptor supersônico pensado para ser o sucessor do F-104G Starfighter alemão, e o caça-bombardeiro BAK-191B, conceito similar ao Harrier. Todos estes protótipos que depois foram cancelados por seus altos custos de desenvolvimento. Na França, uma das tentativas foi o Dassault Balzac, um derivado do Mirage 3, que tinha incorporado 8 pequenos turbojatos no fuselagem, além do motor principal. Este não tinha empuxo vetorial, mas vale mencioná-lo. Tanto os alemães, os britânicos e os franceses respondiam a um pedido da Organização do Tratado do Atlântico Norte para ter um avião de combate de decolagem e aterrissagem vertical à reação, na década de 60. Do lado da União Soviética temos o Yakovlev Yak-36, realizando seu primeiro voo em 63. Foi um demonstrador deste tipo de tecnologia que depois foi aplicada no Yak-38, um avião embarcado que realmente entrou em produção. O Yak-40 e um I-141 foi outro desenvolvimento, mas desta vez de um avião supersônico, do qual foram fabricados 4 protótipos. Nos Estados Unidos, foram testados vários conceitos muito diferentes entre si, e alguns deles possuíam empuxo vetorial, como o Bell X-14 do ano de 1957. O curioso Ryan, até chegar aos mais modernos Boeing X-32, e o conhecido F-35 versão B, e em relação às placas de empuxo vetorial, para a supermanobrabilidade, estas têm uma vantagem, pois aeronaves mais normais contam apenas com as superfícies de controle convencionais, como os ailerons e leme de profundidade. Houve muitos desenvolvimentos desta tecnologia, mencionarei apenas alguns. Também quero contar a vocês que existem 2 tipos, os chamados 2D, com bocais orientáveis em 2 dimensões, no eixo de arfagem, além do eixo longitudinal do empuxo. Estes simplesmente desviam os gases de escape para cima ou para baixo, como os demonstradores de tecnologia F-15 manobra, tecnologia demonstrador, e o protótipo X-32, que depois podem ter derivado no F-20 e 2 Raptor, todos estes americanos. Outro tipo são as bocais 3D ou bocais orientáveis em 3 dimensões, no eixo de arfagem e guinada, além do eixo longitudinal do empuxo. Estes desviam os gases de escape para cima, para baixo e para os lados. Exemplos destes são o Rockwell Messerschmitt Bürkow Blohm X-31, os F-15, F-16 e F-18, modificados pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para estudar este conceito. E os aviões russos Mikoyan MiG-20 e 9 ou BT, precursores dos Sukhoi Su-30 e 5BM Su-37, assim como também os Su-57, entre outros. Observem que, embora o princípio seja o mesmo, existem diferentes formas de vetorizar o fluxo de ar. Não são iguais as do X-31, o F-20 e 2 Raptor ou a do Su-35.
Espero que tenham gostado. Se sim, deixe um like e um comentário. Esses vídeos demandam dias e muitas horas de trabalho. Se quiserem apoiar este esforço financeiramente, podem usar PayPal e Patreon. Até uma nova entrega. Mundo da Aviação. Obrigado.